fala pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa noite, estamos aqui para mais um programa Acontece Aqui. E hoje nossos convidados vão estar falando sobre a importância da dança na vida de todos nós. Boa noite, bem-vindos a mais um programa Acontece Aqui. Eu sou Maiara Cesário e hoje estarei entrevistando Carol Nunes e Dudu Garcia. Gostaria de chamá-los ao palco, Carol e Dudu. Olá, é um imenso prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Eu queria contar primeiro para vocês que os dois são pessoas importantes na minha história, porque eu também sou dançarina amadora, não sou profissional como os dois, mas o Dudu foi meu partner durante muitos anos, enquanto eu fazia jazz, e eu fiz uma formação. E a Carol, ela é proprietária do estúdio de dança, onde eu comecei a dançar enquanto adulta. E algo que eu acho muito interessante de contar na minha história com a Carol é que quando eu conheci a Carol, eu não era aluna do estúdio dela, eu era aluna de um outro estúdio. E uma professora que dava aula nos dois estúdios achou que seria interessante trazer a experiência de palco novamente para as alunas adultas, porque eu não subia no palco há muitos e muitos anos, desde a época que eu dançava com o Dudu. E a Carol, ela abriu as portas do festival da escola dela, sem cobrar nada para a gente, porque ela entendeu que seria interessante essa oportunidade. E se alinha muito com o propósito que nós temos de empoderar mulheres, de acolher mulheres, de utilizar a dança como uma ferramenta importante, né, para a saúde física, para a saúde mental. Então, eu queria trazer essa curiosidade para vocês. E eu queria saber um pouco mais de vocês, da trajetória de dança, como vocês percebem que a dança transforma vidas, porque eu, enquanto psiquiatra, eu sempre incentivo meus pacientes a dançarem, porque eu acredito no poder para a autoestima, para redução do estresse. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. Olá, Maiara, é um prazer enorme estar aqui com você. Te admiro muito o trabalho que vocês fazem. E eu sou muito suspeita para falar da dança, porque eu, particularmente, eu danço desde que eu me entendo por gente. E eu danço em todos os momentos. Então, a dança, ela para mim é trabalho, mas ela também é uma coisa essencial, como um oxigênio. Eu danço em todos os momentos, ela me cura, ela me desestressa. E em diversos momentos da minha vida, às vezes eu não estou atuando, mas que eu estou um pouco mais estressada, um pouco mais agoniada, eu percebo que o meu corpo, ele se movimenta. Então, assim, eu sou muito suspeita para falar da dança como saúde, porque eu não consigo imaginar um corpo saudável que não dança. Mas, pela percepção, né, do trabalho com outras pessoas, eu identifico muito, eu sou profissional de educação física também, então eu consigo identificar uma melhora na qualidade de vida da saúde física, especialmente durante a prática da dança, porque por ela ser um pouco mais prazerosa, as pessoas elas conseguem dar continuidade com mais facilidade. Então elas conseguem ser mais ativas, se tornarem mais ativas, porque elas estão fazendo algo que é muito mais prazeroso num primeiro momento. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que tem coisa, para determinadas coisas do nosso corpo, a gente vai precisar fazer um treinamento de força, uma musculação. Mas é muito mais fácil você conseguir fazer essa conscientização de um corpo já ativo com uma outra atividade, ou que já tem prazer em uma atividade física, do que num corpo sedentário, num corpo parado, num corpo inativo. E para a questão da autoestima, saúde mental, em especial, atualmente, mulheres adultas que entram em danças mais sensuais, menos clássicas, com menos cobrança técnica. A gente tem como hoje em dia carro-chefe do estúdio, que antigamente era balé clássico, mas porque as pessoas estão buscando isso como cura emocional também, como aceitação do corpo, se sentirem mais bonitas, se sentirem mais atraentes, e daí só benefícios. Eu não vou parar de falar hoje, melhor. Isso de
dialoga muito com o que a gente fala na medicina do estilo de vida, né, sobre a motivação intrínseca para o exercício. Porque, geralmente, as pessoas, quando elas buscam a academia, inicialmente, elas só têm a motivação extrínseca, né? Elas só têm essa motivação do resultado. Então, eu vou malhar hoje porque eu quero um corpo mais saudável, e não pelo prazer da execução do exercício. Depois isso é conquistado, enfim. Mas a dança, geralmente, ela já vem com esse atrativo de primeira, né? Então, você consegue... Eu sempre brinco assim, que eu não vou acordar uma segunda-feira chuvosa pensando, nossa, que vontade de ir para a academia. Mas, quando eu penso em dançar, isso acontece. Nossa, que vontade de dançar. Então, acho muito importante isso que você está falando, que é isso, né? Quando a gente fala sobre se movimentar mais, inclusive na medicina do estilo de vida, a gente fala sobre o pilar movimento, que é importante que a pessoa se movimente mais. Então, quando a gente fala sobre se movimentar mais, a gente sempre fala sobre iniciar por uma atividade mais prazerosa. Porque você consegue considerar a possibilidade de sair do nada para algo mais interessante. E a dança é uma ferramenta muito bacana para isso, né, Dudu? Sim, boa noite. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sendo uma dupla, agora não só em movimento, né, mas numa outra etapa em nossa vida, né? Eu sou um brincante da cultura popular, um pesquisador da cultura brasileira e iniciei a dança muito jovem e fui em busca dessas formações. Hoje eu sou bacharel em dança pela UFRJ, fiz pós em dança-terapia, docência em dança e fui pesquisando e me aprofundando na cultura popular desde as crianças, na pesquisa da cultura popular infantil, a grande cultura popular para os adultos e por aí passa, e por várias modalidades em dança também, né? Então, acredito que a dança ela tem uma formação no cidadão, ela também ajuda na autoestima, ela ajuda a se libertar de crenças limitantes. Então, através das brincadeiras dançadas, através de movimentos que libertam a gente, então nos potencializam muito e fazem com que as coisas fluem melhor para a gente. Eu acho legal, né, que são dois profissionais que trabalham com categorias menos exploradas de um modo geral, né? São dois que vieram da formação clássica, assim como eu, né? Iniciei igual todo mundo, baby class, jazz, né? E depois a gente vai explorando outras coisas, né? A Carol, que tem um trabalho voltado para essas categorias sensuais, que é diferente de algo sexualizado, que eu acho importante da gente falar sobre isso, que as pessoas associam muito a isso, mas o foco dessas modalidades é o auto-amor, né? Depois vou pedir um pouco para a Carol falar sobre isso. E o Dudu, que fala sobre essas danças mais culturais, populares, que também é super difícil da gente ver por aí, da gente ver, inclusive, oportunidades de fazer essas modalidades aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem menos esse incentivo, que eu acho que é algo que a gente peca, né? E que também é interessante da gente explorar, da gente falar, da gente conhecer essas categorias. Dudu, atualmente você trabalha com quais categorias? Não sei nem se categorias se aplica bem, né, às nomenclaturas das danças que você hoje atua. Então, eu trabalho hoje, eu falo que a minha pesquisa é no movimento. Eu também sou instrutor de Pilates, então eu vim buscando essa formação com um corpo saudável. Quais são as potências que o corpo saudável consegue ir? E então, a arte, ela traz isso. E a dança, ela é essa principal potência do movimento do corpo saudável, né? A saúde, a medicina, ela vai buscar a cura, ela vai pesquisar esse corpo mais doente para saber como ele se recupera. Mas quais são as pesquisas do corpo saudável? Quais são as potencialidades? Então, a gente acaba que esse lugar de saber as potências fica muito no lugar do esporte e não da arte. E a dança consegue trazer isso. Se pensar na dança, nessa potência. E muitas das coisas que vêm também das crenças limitantes na dança, vem dessa percepção do profissional, em que a pessoa precisa atingir o lugar do profissional que tem um treinamento tanto quanto um atleta,
e que não precisa. Ela pode se libertar disso e saber que dançar é muito mais fácil, muito mais gostoso, né? E muito mais receptivo para o seu corpo do que se colocar naquele lugar do profissional. O profissional ele tem uma outra formação ali, tem uma dedicação em que a pessoa que está ali só para poder experimentar, para poder vivenciar aquilo, colocar como uma atividade física e sem a pretensão de atingir lugares profissionais, podem chegar. Então, isso é muito importante se pensar, que a dança, quando a gente diz que é para todos os corpos, a gente está pensando nesse lugar como exercício, esse lugar como formação de cidadão, e em lugares de diversão. Então, a gente dança quando está no chuveiro, a gente dança quando está na festa, a gente dança quando a gente está em silêncio. Então, a gente dança em vários lugares. E entender que isso também faz parte do corpo e da pessoa, do ser humano, né? Antes de a gente cantar, antes de a gente pintar, antes de a gente falar, o corpo dança. Então, isso que é importante e feliz a gente perceber e não se colocar em um lugar a se atingir. Mas qual é a dança que a gente tem na gente? Qual é a dança que a gente consegue se recuperar? Então, as nossas aulas, acredito que ela vem em busca da gente encontrar com a nossa dança. E aí, pensando nisso, quais são as modalidades de dança que eu dou? Eu dou muitas danças populares. As danças populares elas são diversas, mas eu tenho formação em balé clássico, estudei, me formei em sapateado, jazz, contemporâneo. Então, eu tenho uma múltipla formação que me dá ferramentas para atuar hoje em diversas frentes da dança. Mas como escolha, hoje eu tenho escolhido dar aulas e participar mais da cultura popular brasileira. Muito interessante isso, né? Muitas das vezes, quando eu indico a dança para os meus pacientes, eu brinco que é uma prescrição, tal qual os medicamentos. O que eu escuto é: eu não sei dançar, eu não consigo dançar, não é para mim. Porque quando a pessoa pensa em fazer uma aula de dança, ela projeta aquela aula mais técnica, né? Mais rígida. E acho isso que vocês estão trazendo aqui fundamental para você que está de casa ouvindo, entender que a dança já é para você. Né? Porque a dança já está no seu corpo, então ela não precisa chegar, ela já está. Então a gente precisa só explorar isso e trazer isso, né, Carol? Com certeza. Isso é muito claro, principalmente quando a gente atende aluno iniciante, que várias vezes a primeira questão é: mas eu não sei dançar. Mas você está numa aula de dança para isso? Ou, mas eu sou gordinha. Existia uma rigidez dentro das aulas de balé clássico, mesmo que não fosse para formação profissional, mesmo que fosse da base da criança, do baby class, absurda. E hoje em dia eu acho que a gente já tem um entendimento e estudo para entender que muitas vezes até criminosas dentro de algumas práticas. Então, eu acho que não é só o ser humano, eu acho que é isso. Não, existia uma cobrança técnica dentro de aulas de dança, desde a base, desde a criança, que isso foi implementado e acontecia mesmo. Só que eu acho que os estudos sobre dança, eles estão evoluindo muito. A gente tem cada vez profissionais mais capacitados, que estudam o corpo humano, a saúde do corpo humano, a anatomia, que estudam um pouco de psicologia na parte educacional, para conseguir não causar traumas, para conseguir gerar uma autoaceitação maior, tanto com corpos quanto com técnica. E aí eu acho que é esse o caminho, essa porta de entrada. Danças que não tenham como você dançar errado. Você pode errar um passo de uma coreografia porque você esqueceu, mas a técnica onde não há nada na técnica que seja considerado errado, e é onde ela também possa ser adaptável a qualquer corpo, tanto na vestimenta quanto nos movimentos, e não vai te violentar de alguma forma. Sim, e pensar também que esse medo ele é um medo ancestral, né? Essa coisa da técnica, de não errar, ela vem com a construção da dança. Então, a dança, na história da dança, você vai ter em que os rituais, o ritual da chuva, o ritual que você vai fazendo, então precisa se ensinar esse ritual, esses movimentos,
para que não se erre, para que se chova, para que se a plantação nasça bem, para que se a colheita seja boa. Então, essa sistematização de ensino já é ancestral. Então, esse medo vem junto, porque eu não posso errar o movimento, eu não posso errar a coreografia, senão minha colheita não vai ser farta, senão a chuva não vai acontecer. Então, essa sistematização vai passando de tempos em tempos e isso vai se dividir na história da dança. Então, tudo que vai se tornar artístico vai para as danças clássicas, e as coisas que passam a se tornar como ritual, brincadeiras, passam a ser danças folclóricas. E essa separação faz com que os medos também continuam. Então você vai ter a técnica como algo absoluto a ser atingido, e deixa-se de lado a diversão, o prazer, e o que importa é a execução. Porque aí, sem se perder, e se perde a principal objetivo dessa execução, que era chegar a algo divino. E o que está divino hoje é o que está dentro da gente, os nossos sentimentos. É importante se pensar em atingir essa técnica, porque é o que a gente vai trazer nas nossas aulas, o objetivo é se chegar, mas não como algo exclusivamente a ser atingido. Mas eu atinjo aquela técnica para que eu tenha uma performance, para que eu tenha um virtuosismo, para que eu atinja certos movimentos, para que eu aumente a amplitude do movimento e, principalmente, para que eu não tenha lesões. Então, hoje, a técnica também é pensada nesse lugar de se proteger o corpo para que tenha uma vida como bailarino, como brincante, muito mais tempo e que se dure. Então, o medo também vem dessa ancestralidade da dança e que é preciso se pensar e acolher e para poder se desfazer. Que hoje a gente não precisa mais dançar a dança da chuva com medo que não se chova. Mas, inclusive, isso retoma uma pauta, né, que eu, enquanto psiquiatra e especialista em transtornos alimentares, infelizmente, a gente vê que essa cobrança pelo corpo perfeito, essa idealização do que seria o corpo de um bailarino, de uma bailarina, isso acaba provocando, por vezes, um sofrimento muito grande, né? Sobretudo das mulheres, né, nas meninas, em que se existe essa cobrança de que a bailarina precisa ser magra, esbelta, e etc. E isso acaba por colaborar com o surgimento de alguns transtornos psíquicos, dentre eles os transtornos alimentares. Então, anorexia, bulimia. A gente sabe que os bailarinos eles são uma parcela da população especialmente predispostos ao desenvolvimento dos transtornos alimentares, mas não é do nada, né? Isso se deve muito à cobrança que se faz sobre esses corpos de se atingir uma perfeição, como se somente esses corpos pudessem ser corpos dançantes, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Na prática de vocês, ao longo da carreira de vocês vivenciaram muito isso? Vocês perceberam pessoas que, por vezes, entraram nesse sofrimento mental por conta dessa cobrança? O tempo inteiro. Eu, quanto adolescente, com bumbum grande, coxa grossa, o meu maior sofrimento era o tchutchu bandeja, por exemplo. Desde ser impedido, se você não perder X quilos, você não vai dançar, porque é tchutchu bandeja, até eu colocar um tchutchu bandeja e me sentir horrível. Então, assim, para mim, isso foi terrível. E eu acho que foi o pioneiro na ideia de, pelo menos dentro do estúdio, o estúdio existe há 13 anos, então ainda existia muita cobrança rígida nessa época. A gente tem estudado e tem evoluído nisso um pouco mais recente. Então, desde que eu abri o estúdio, a gente tinha professores que faziam cobrança com corpos, por exemplo, e isso era inadmissível. E, inclusive, o tchutchu bandeja é um figurino que, embora eu me achasse horrorosa dentro de um tchutchu bandeja, talvez por essas influências, toda menina quer dançar de tchutchu bandeja. É o sonho de toda menina, né? Então, vai dançar de tchutchu bandeja, estando acima do peso, de perna grossa, de bumbum grande aqui. Não é, eu não estou vendendo um produto final de espetáculo. Inclusive, os espetáculos são uma pressão psicológica que não fazem sentido. É espetáculo de final de ano, de escola. Sim.
E existia uma cobrança sobre perfeição que não faz sentido. Espetáculo de final de ano de escola é para o aluno, não é para a plateia. Então, quem está no palco tem que estar feliz. E isso não era comum. Eu passei bastante perrengue, assim. Você está dentro de uma escola que não é profissionalizante, isso já não faz o menor sentido, mas mesmo que fosse profissionalizante, mesmo que fosse profissional, você está fazendo um joelho em X que vai ficar bonito hoje, daqui a 5 anos essa pessoa está passando por cirurgia de joelho e ela não pode mais dançar nunca mais. E ela tem um problema pelo resto da vida. E aí, dentro dessa lógica, eu acho que a questão da cobrança no corpo, de modo geral, era inadmissível, e hoje em dia eu vejo muita gente falando sobre isso. Então, eu acho que a gente já evoluiu muito, inclusive se a gente pegar bailarinos profissionais. Se você pegar bailarinos profissionais de 20 anos atrás, bailarinas, né? Elas eram muito magras, muito magras, muito magras. E você não conseguia observar nenhuma massa muscular no corpo. Verdade. Hoje em dia, você vê o porte atlético. E aí a gente está falando de alto rendimento, a gente está falando de coisas assim, que a gente está, né, falando de profissionais, que eles ultrapassam o treino e ultrapassam um pouco a saúde, e aí são outros 500. Todo atleta de alto rendimento, ele deixa de ser saudável, a verdade é essa. Porém, esse corpo deixou de ser um corpo magro, sem nenhuma massa muscular, ou seja, um corpo que é zero saudável, para um corpo atlético. Certo? E eu acredito que as pessoas, quando elas estão na base do iniciante, facilita muito também esse olhar um pouco mais humanizado, né? Eu, na minha formação enquanto profissional, também passei por isso. Eu sempre tive o corpo muito magro e isso acabou me dando privilégios de não ter uma doutrinação muito grande. Mas, sim, eu percebia, eu via em outros amigos, em outros jovens que também ali estavam nessa formação. A gente está falando também de mais ou menos quase 20 anos atrás, em que o olhar pelo corpo ainda era um olhar doutrinador. E dentro da nossa sociedade, né, se a gente for pensar a construção do pensamento do corpo na nossa sociedade, ele vem desse lugar de restringir acessos. E foi isso que foi acontecendo, né? A maneira de dizer que o corpo, para se dançar certas danças, precisava ter aquele modelo, era para restringir que só aquelas pessoas poderiam atingir. E isso foi se perpetuando sem saber. Então, quando a gente não sabe a história da dança, enquanto profissional que está ali à frente, a gente vai repetir certos comportamentos que sem lógica, como esse, como a hiperextensão do joelho, que vai se reproduzir, que é esteticamente a linha, sem se pensar na singularidade e a duração daquele bailarino no mercado de trabalho. Então, a gente acaba estressando aquele corpo, trazendo aquele corpo para dentro de um modelo que talvez não se alcance. E se a gente for pensar na dança, são vários modelos, porque um corpo magro para o balé clássico, ele não vai servir se for para uma passista show, que não vai servir para uma dança contemporânea. E que se pensar que esse corpo ele é moldado pela própria dança, a própria técnica vai fazer com que os exercícios esse corpo atinja. Então, mesmo que seja de uma maneira profissional que ele está se formando, é se pensar na singularidade, é se pensar nesse corpo que vai se moldando com o tempo, mas a gente vai dar um tempo cronológico para essa formação. São 3 anos de curso profissionalizante. Será que em 3 anos esse corpo se molda, aprende, tem maturidade cognitiva, muscular, neuromuscular, para que se chegue em 3 anos a atingir a técnica profissional? Será que talvez uma vida toda não te forme profissional? A gente não sabe, não existe um tempo limitante para cada um. Cada um atinge o seu profissionalismo em uma etapa. Então é importante que esses professores, esses orientadores, esses mestres fiquem atentos a isso, porque senão a gente reproduz essas crenças limitantes. E aí essas pessoas já chegam nesse estúdio e nesses espaços de dança, nessas escolas de dança e até nas universidades, crendo que ela não pode dançar pelo modelo de corpo que ela tem, pela sua anatomia. E a dança não é sobre apenas corpos. Ela também é sobre outros lugares. E se a gente estiver falando sobre a dança enquanto não profissional, enquanto qualidade de vida, o corpo é o que menos vai estar ali enquanto modelo. Mas sim as suas sensações, seus sentimentos. Então, a gente vai ter sempre um modelo a ser atingido, claro.
na dança clássica, na dança do samba, no tambor de crioula e por aí vai. Só que em outros lugares não se precisa de um modelo de corpo, basta você ter um corpo e ir dançar. Isso é muito importante. Mas se pensar no modelo profissional, a gente vai ter essas pessoas que contratam ainda querendo esses modelos de corpos. Hoje, bem menos. Então, isso também é uma grande preocupação para o professor. Ensina aquela técnica, aquela pessoa é muito boa dançando, só que quando chega no mercado de trabalho, você sabe que aquele profissional que você formou, ele não vai ser escolhido por um modelo de corpo. Então, você acaba querendo inserir. E aí você tem que se negociar. Muitas vezes, companhias de danças não contratam porque não querem mexer no figurino. Então, elas não querem aumentar... Olha que interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, isso também é uma maneira de limitar e dar um modelo para o corpo. Não querer alongar o figurino. Porque aí você pode apertar. E aí depois você desmancha essa pence, fala, né? Mas quando é para aumentar, as pessoas não querem pegar um tecido, desmanchar um figurino e adaptar para aquela pessoa. Só que são muitas pessoas. Então é preciso se pensar também nisso. E aí as pessoas vão pensando no financeiro. E aí vão acabando limitando, machucando. E o que a gente vai vendo são pessoas com a saúde mental, através da dança, muito abaladas. Então, é se pensar e repensar. É toda uma cascata, né? Uma atrás da outra. Então, essa formação do profissional na dança, ele vai passar por esses lugares. E esses lugares, hoje, no Brasil, a gente é pouco pensado, é pouco investido, porque quando você cria um figurino, você cria para aquele corpo que está ali. E quando sai aquele bailarino, aquela bailarina, quem vai substituir? Tem os mesmos corpos? E aí, se a gente for pensar, isso vem lá do modelo de passarela, de desfile, e que a dança não é isso, são corpos moventes, vão estar em movimento e que vão atingir outras coisas. Então, essa crença de se limitar o corpo por um modelo, é preciso se repensar o tempo todo, e você, enquanto um profissional, um orientador, um educador do corpo, fortalecer os seus bailarinos, os seus alunos, a estar buscando lugares em que eles se sintam pertencentes e não querendo entrar num modelo. E aí, quando eu passo por isso, é que eu nasço com os pés tortos, passo por uma cirurgia aos 7, 8 meses, e quando entro para o balé clássico, mesmo magro, a linha do meu pé não é atingida. Ainda não cabe na perfeição. Ainda não cabe na perfeição. Isso do tornozelo para baixo. E isso, durante muito tempo, me faz crer que eu não posso ser um profissional no balé clássico. E aí eu vou para as danças populares. E na dança popular, quanto mais dobrado, quanto mais assimétrico, é mais bonito. Então, ali eu comecei a brilhar. Então, você também olhar com as várias modalidades e perceber aonde você brilha. Acho que isso é uma reflexão para a vida, né? Porque, às vezes, você passa a vida tentando se encaixar num lugar e o seu lugar é outro, né? E tem um outro lugar te esperando para você poder brilhar ali, né? Acho que isso é uma reflexão que a gente traz para a vida, né? E, Dudu, aproveitando a sua presença, eu queria falar um pouquinho sobre a presença do homem na dança. Você encontrou dificuldade? Porque é interessante que na dança a gente tem um movimento contrário do restante da sociedade, né? Em que a mulher costuma ter um pouco mais de dificuldade de se posicionar. Na dança, por vezes, a figura masculina, em algumas modalidades, é mais difícil de se inserir, né? Nas escolas menores, às vezes tem uma dificuldade que os professores não estão tão preparados para formar meninos. Como é que foi para você? Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é o Brasil. O Brasil, enquanto sociedade, com a arte principalmente, né? Então, o Brasil, a gente diz que é o país do futebol. Então, todos os meninos querem jogar futebol.
E as meninas hoje não se sentem pertencentes ao futebol porque não é mostrado. Hoje a gente já tem esse movimento de mostrar a Copa Feminina, então conseguem ter mais referências. Então, como tem poucas referências de homem dançando no Brasil, é muito difícil você ter. Mas eu passo por lugares em que eu sou muito bem recebido, sou muito bem orientado e que se tem corpos masculinos ali atuando. Então, isso é muito importante. Então, em quantitativo, a gente sempre vai ter menos. Mas é se pensar também que o Brasil, tanto quanto jogadores de futebol, exporta bailarinos. Porque a gente não tem um mercado de trabalho para bailarinos no Brasil, tanto masculino como feminino. Mas o masculino mais ainda, porque a gente tem pouco. Hoje, com os grandes artistas, cantores, trazendo um corpo de baile, a gente vai ter um mercado aberto para o masculino e para o feminino. Antes era muito maior para o feminino, né? Com os programas aos domingos, que tinham grandes bailarinas. Você não tem um grande corpo de baile masculino fazendo cenário, ali dançando, né? Então, é se pensar também nessa sociedade em que mostra o corpo feminino pertencente à dança e masculino não. Lá fora, na Europa, principalmente, o corpo masculino, eles são televisionados, eles saem na manchete. Quantos jogadores de futebol são aqui? Um bailarino torceu o pé, manchete, torceu o pé, bailarino, será que vai estar na turnê de final do ano? Não vai. E aqui, então, a gente não tem essa referência. Então, as dificuldades são muito grandes de aceitação, porque tem poucas referências e a gente vai esbarrando nesse sentido de preconceito que tem a ver com a sexualidade da pessoa e que não são esses caminhos em que a gente precisa se ter referências, assim como o corpo negro, então os corpos indígenas, também tudo isso vai se esbarrar quando a gente for falar sobre a dança e sobre o corpo, que é o que a gente está falando aqui. Então, o corpo masculino entra nesse lugar de não pertencimento também, em que ele precisa ser um atleta e não ser um artista no Brasil. E eu acho que a dança ela é uma grande ferramenta justamente para a gente transmitir para a sociedade que isso pode ser diferente, né? Então, as pessoas elas ainda apreciam grandes espetáculos, né? Elas se permitem estar em lugares para contemplar, e a arte ela tem esse poder de transmitir sem falar, né? Isso é muito legal. Vamos ouvir o que a nossa plateia tem a dizer. Fala aqui pra gente quem você é e qual a importância da dança na sua vida. Então, meu nome é João. Eu, assim, desde pequeno, eu sempre disse que não sabia dançar, né? Acho que é uma crença que eu sempre tive. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu sempre gostei, assim. Sempre foi algo que, quando eu podia dançar, era algo libertador, assim, para mim. E também é uma forma de lembrar que eu tenho um corpo, assim. Porque, por exemplo, eu sou profissional do direito. Então, a gente, às vezes, esquece, assim, no dia a dia, na rotina. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de dançar, uma forma de eu lembrar que eu tenho um corpo e uma forma divertida de eu me exercitar também. Assim, toda vez que eu danço, eu sinto que eu já fiz o aeróbico ali da semana, sabe? Então, é uma forma divertida e alegre de eu me exercitar e de eu me expressar também, assim, artisticamente, sabe? Então, apesar de eu não saber, é uma coisa que eu gosto muito. Muito obrigada. E é isso mesmo, né? É um energizante, né? É uma ação renovadora, né? E é maravilhoso dançar. E aí, vamos lá. O que a senhora nos diz? Fala pra gente quem é a senhora. Eu sou Maria José, sou podóloga, sou terapeuta e não tenho nada a ver com a dança, mas adoro a dança. Sempre dançamos, nós moramos próximo de uma família muito amiga e que todos dançavam. Então, eles ensinavam tudo para a gente, dançava até frevo. Eu gosto, então eu tenho jeitinho para dança assim, mas não pratico, né? Mas acho que todo mundo tem que fazer. É igual a musculação. Reneguei. Depois que eu vejo que a gente não tem como sair. Depois chega uma certa idade, então, não tem como. É ali que você tem que ficar mesmo. É a mesma coisa. A dança
ela é bonita e ela é tudo. Eu acho que a dança realmente... Você está triste, você dança, no instante a tristeza passa, né? Você está alegre, você dança porque está alegre, né? Se você está dura, você dança com raiva porque está dura, mas dança, né? Bota um funk arretado e dança, né? E assim vai. E eu acho... E em questão de exercício, de saúde para o corpo, para a alma, para tudo, né? A dança é ainda... Eu acho que a dança, para todo um corpo, espírito, mental, físico, ainda é a dança. Verdade. Falou muito, né? Eu acredito também nisso. E agora, vamos saber um pouco do nosso amigo aqui. Fala um pouco quem você é e o que você acha. Como é que você vê a dança? Caramba, eu ia falar uma porção de coisa, mas os professores já falaram, poxa. Aí me tiraram as palavras. Mas realmente a dança é inovadora, ela se ressuscita. Eu acho muito interessante, ela atrai, né, ou sensual ou não, mas ela consegue aproximar as pessoas. Por mais que você não goste, né? Mas o pezinho está sempre batendo lá para acompanhar, em qualquer estilo. Ou é o funk, ou é o sertanejo, qualquer um. Eu, particularmente, a Carol sabe, gosto muito do Roberto Carlos. Então, a música dele... Então qualquer uma que ele cante, para mim, é essencial. E daí, eu acho que, então, realmente, ela, para mim, é tudo. Ela aproxima os amores, ela conquista, né? E nos... eleva em alma, em espírito, e por isso eu acho que realmente faz parte. Qualquer uma é interessante. Então, nossa plateia aqui foi maravilhosa, né? Todo mundo muito sintonizado, aqui não acontece aqui, e aconteceram da melhor maneira possível. Muito obrigada. Eu queria agradecer vocês. Vocês são duas pessoas que tiveram uma importância muito grande, né, na minha vida, enquanto dançarina, enquanto pessoa. E dizer que foi ótimo ter vocês aqui. Gente, e não acontece aqui, tudo vem acontecendo da melhor maneira possível. E hoje teremos a grandeza de estarmos assistindo uma entrevista que eu mesma fiz com Emily Paula, que é analista de coloração pessoal. Gente, foi maravilhoso participar dessa entrevista. Foi um bate-papo muito engrandecedor. Emily vai enriquecer muito vocês. Inclusive, ela fez a minha paleta e eu fiquei apaixonada por tudo que aconteceu naquele momento. Fiquem com vocês aqui agora no Acontece Aqui, Emily Paula. Estamos aqui hoje com Emily Paula. Está sendo assim um prazer imenso estar conversando com você, te trazendo aqui para esse bate-papo, para essa conexão. Me fala um pouco como é que é ser assim uma consultora de imagem, uma analista de imagem pessoal. Como é que você vê esse teu trabalho? O que te diferencia, uma vez que você já participou de dezenas de edições, né, de São Paulo? Incontáveis. Incontáveis Fashion Weeks, graças a Deus. E aí, como é que é isso tudo? Fala um pouco aí de você, como é que é seu trabalho. Deixa a gente conhecer um pouco. Bom, eu comecei na área de consultoria de imagem a partir da beleza, né? Eu sou maquiadora formada, eu sou cabeleireira e eu comecei na área de audiovisual. Então, na área de audiovisual, você tem que ter uma expertise praticamente em todas as áreas. Então, eu tive uma boa escola. O cinema, ele te faz aprender muitas áreas, né? E a caracterização, o meu quesito com a consultoria de imagem veio da caracterização do cinema. Porque você precisa ler muito bem o personagem para criar uma imagem dele. E isso, basicamente, a gente faz com um cliente com consultoria de imagem, porque eu preciso entender muito bem quem é esse cliente. A gente usa as técnicas de visagismo, eu preciso saber quem ele é, da história dele, eu preciso saber o que esse cliente deseja expressar, eu preciso entender dos temperamentos, da personalidade. Basicamente, são técnicas muito semelhantes que a gente usa na caracterização, então foi um gancho muito tranquilo para eu fazer com uma pessoa real, sem ser um personagem. Então, começou a partir daí.
E a gente engloba técnicas de cabelo, maquiagem, até às vezes extensão, perucaria, roupa. Então a consultoria de imagem é um todo que a pessoa vai utilizar no visual dela, seja da unha da pessoa até uma mecha. Sobrancelha, cílios, enfim, engloba tudo. E você trabalha com dia a dia ou você trabalha só para que as pessoas se organizem profissionalmente? Como é que é quando você cria esse diagnóstico, né, e elabora esse projeto para alguém? É muito comum as pessoas procurarem uma consultoria de imagem quando ou elas estão passando por um momento que elas precisam de uma transição na vida delas. E geralmente são pessoas que entendem que elas precisam mudar alguma coisa na aparência para estimular isso, para elas conseguirem entrar nessa nova fase de uma maneira mais leve. Ou pessoas realmente que... É um pouco triste isso, mas acontece muito. Mulheres que não se acham bonitas. Homens também, acontece muito. Já fiz bastante homens, consultoria de imagem e análise de coloração em homens. Mas assim, é um pouco menos a procura. Que a pessoa realmente tem uma autoestima baixa, ela não se sente bonita e ela precisa entender o que ela precisa fazer para resgatar a beleza dela. Então, tem vários porquês de você fazer uma consultoria de imagem, uma análise de coloração pessoal, mas geralmente esses são os dois motivos mais que as pessoas procuram. Te procuram mais, muito, né? E uma outra curiosidade, digamos que numa fase da sua vida acontece muito com mulheres, né, que é o meu nicho de trabalho principal, né, mas não somente esse, que passam por um processo de uma cirurgia bariátrica, né, que mudam muito de peso, que às vezes isso acaba até atingindo as questões da forma do cabelo e tudo mais. Então é como se renascesse uma outra mulher, né? Então, vai mudar alguma coisa? Às vezes pode mudar. Depende muito da intenção da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que às vezes tem uma... Vamos colocar o gancho da cirurgia bariátrica, né? Que é uma mudança bem drástica. Às vezes ela não está preparada para aquela imagem dela. E as pessoas lidam muito esse quesito da metamorfose, da mudança com eu vou já ficar poderosa. Às vezes a pessoa não está preparada para isso. Às vezes você tem que fazer uma imagem mais reservada para ela se entender naquele momento. E se você colocar uma imagem muito poderosa, às vezes ela não sustenta aquilo. E às vezes não é o que a pessoa precisa. Nesse momento, se ela está numa posição mais melancólica, mais reservada, você precisa criar uma imagem mais reservada. Interessante. Mas tem que conversar com a pessoa antes. É igual... acontece muito pessoas que se separam ou pedem divórcio, que às vezes as pessoas acham que essa pessoa precisa já colocar um salto alto, um batom vermelho. Vambora! Depende! Como é que tá o estado dessa pessoa? Depende. Às vezes funciona muito. Mas depende. Essa pessoa precisa estar mais reservada. Essa pessoa precisa de mais energia. Pessoa, né? Total. Essa pessoa precisa de mais poder. Qual que é a relação dela? Mas aí você tem que conversar. É o quesito que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, né? Que falta um pouquinho de humanidade nos profissionais que trabalham com a imagem. Porque você está trabalhando com pessoas que têm história de vida, que têm sentimento, que têm objetivos. Não dá para padronizar. Verdade. Tem que ser muito individual. Mas você só consegue fazendo isso sentando e conversando. Tipo um divã. Deixa eu entender esse meu cliente. Como, né, transportando, né, para a questão, vamos supor, da medicina, a gente faz uma anamnese, né? Exato. Então ali você começa a abrir esse espaço para esse conhecimento, essa troca, né? Exato. Porque aí você vai perceber aquela divorciada com aquela outra divorciada, né? Aquela mulher que passou por uma cirurgia bariátrica, aquela outra que passou também, que às vezes os momentos, né, o entorno é diferente, né? Tem um exemplo que acontece muito também, mulheres que tiveram que raspar a cabeça ou por causa de um câncer ou por causa de um problema de saúde. Tem mulheres que lidam muito bem com isso e tem mulheres que não, mas tem uma explicação por quê. O cabelo é uma máscara da gente, querendo ou não, uma máscara. E a gente fica nessa máscara. Quando a gente tira todo o cabelo, é como se eu falasse, essa aqui sou eu pro mundo. Nem todo mundo tá pronto para isso. E aí as pessoas que não estão prontas para isso,
É muito complicado. Ou fica melhor com lenço, ou a pessoa precisa realmente de uma peruca. Não tem certo e errado, tem o momento da pessoa. Mas geralmente pessoas que não lidam muito bem não estão prontas para tirar aquele escudo que a gente tem, que é o nosso cabelo. Tanto que tem pessoas que sempre estão com o cabelo raspado, mulheres que sempre raspam o cabelo. Isso acontece com homens também. Tem homens que não se veem com o cabelo raspado, porque não estão prontos para tirar aquela máscara e mostrar, ó, essa aqui sou eu. Que leitura extremamente interessante, adorei. Eu ainda não tinha parado para pensar por esse caminho, né? O que eu vejo muito é que às vezes as pessoas precisam cultivar suas doenças porque elas não podem se livrar da doença para poder se atirar ao mundo como uma pessoa nova, né? Naquele momento. Então, é melhor me manter assim, porque dessa forma é minha zona de conforto. E o que você está trazendo é totalmente alguma fala assim, porque é um novo, né? Você vai se jogar de uma E às vezes tem gente que se sente meio culpado por não conseguir alcançar isso. Eu já ouvi de mulheres com câncer que tiveram que raspar a cabeça. Elas falaram, nossa, mas a minha companheira oncológica, né, que estava fazendo tratamento comigo, nossa, ela ficou tão bem, por que eu não consegui ficar assim? Tá tudo certo, cada um tem seu momento. E às vezes é forma também, né, de se autoavaliar, né? Tem todo um trabalho em cima disso, né? Eu já raspei a cabeça uma vez, então, mas foi porque eu quis, assim. Nossa, eu adorei, mas eu tava nesse momento, sou eu pro mundo, então eu quero raspar. Me amei. Hoje em dia eu já não tô nesse momento. E você é uma mulher de muitas mudanças? Você costuma fazer muito isso? Como é que é? Fala aí pra mim. Porque você fala da imagem do outro. E como é que é a construção da sua? Pra gente entender como fazer uma imagem para outra pessoa, é interessante que você teste em você mesmo. Se você não se autoconhecer muito bem, não vai funcionar você trabalhar isso com outras pessoas. Eu adoro testar coisas em mim. Então eu sei que a imagem, quando a gente faz uma imagem, querendo ou não, a gente muda o jeito que a gente age. A gente age dependendo do que você vê no espelho. Por exemplo, você tá num dia mais reservada, às vezes você não fica muito afim de pentear o cabelo, você coloca uma roupa um pouquinho mais folgada, às vezes você faz uma maquiagem um pouquinho mais suave. Ou nem faz, né? Ou nem faz maquiagem, porque você tá naquele momento. Então, o que você vê no espelho, você consegue colocar pra fora, né, nas atitudes. Eu adoro testar em mim, eu adoro ser personagens. Então, por eu já ter feito, ser da caracterização, eu adoro fazer testes em mim. Ai, que legal! Mas o bom de ter esse conhecimento é que, por exemplo, tem um dia que eu não tô me sentindo muito bem. Você sabe exatamente o que fazer. Tô me sentindo meio feia. Você sabe o que fazer. A gente como consultora, e por exemplo, se você faz uma consultoria, você sabe exatamente o que fazer, porque você foi ensinada isso. Não tô me sentindo muito bem. Tá, eu consigo mudar isso aqui, eu sei que eu vou ficar bem. Eu vou colocar roupa tal porque eu sei que eu vou ficar valorizada. Então, ajuda muito, porque você tem um conhecimento tão profundo de você mesmo que você consegue manipular esses sentimentos. Ajuda. Não é terapia, é terapêutico. É terapêutico. É terapêutico. Terapia já é outro nível. Outra abordagem. Terapia já é uma abordagem médica. Isso é terapêutico. Então, isso é como se fosse algo complementar para você ter uma autoestima, para você se conhecer muito bem. A autoestima, as pessoas relacionam muito com o seu estado, se você se sente bonita ou não. Autoestima é o quanto que você se conhece. Isso é autoestima. Quanto você sabe de você, o quanto você sabe para onde que você vai. Se você se conhece muito bem, sua autoestima é boa, você tem uma boa autoestima. Isso independe se você tá bem, mal, tá triste, feliz, se tá eufórico ou tá mais recluso. Então, o processo de terapia eu acho que é essencial, acho que todo mundo deveria fazer análise e terapia. Mas tomar banho, dormir, comer e fazer terapia. Essencial. Demais. Mas essas técnicas são terapêuticas, então ela ajuda a gente a se entender. E isso é para sempre, cada dia você vai aprendendo uma coisa nova. Eu percebi muito, né, quando eu comecei assim, a sair um pouco da parte técnica da medicina e fui aprofundar em outros caminhos, eu entendi que o autoconhecimento,
ele é a matriz de tudo, é a semente, né? Exato. Que na medida do autoconhecimento vai vir a autoestima, né? A autovalorização, o automerecimento. Gente, aqui hoje no Saúde que Acontece, vou trazer um tema extremamente polêmico. No meu momento e de repente pausei, vamos pausar para falar um pouco da libido da mulher no puerpério, da mulher que terminou de ter o seu bebê. Gente, isso é um assunto extremamente importante, que deve ser conversado. Trago para momentos aqui especiais como esse. Por quê? Porque aquela mulher que acabou de ter o seu bebê, o seu corpo está pronto para cuidar do seu neném. Então, os hormônios que estão sendo produzidos no corpo dessa mulher estão voltados para a manutenção da vida desse neném. Então, a prolactina, que é um dos grandes hormônios, estão sendo produzidos para essa finalidade, né? Que é o aleitamento, que é a amamentação. A própria ocitocina, que também está sendo produzida, mas ela está voltada para o aconchego, para o cuidado com o bebê. Então, parece que o corpo da mulher está falando principalmente com a sua maternidade. Só que essa mulher já teve o seu bebê e ela tem o seu companheiro, ela tem com quem trocar afeto e muitas vezes ela percebe que não está tendo desejo. E ela acredita que está falhando em alguma forma. De alguma maneira essa falha está acontecendo, mas não está. A fisiologia do seu corpo que está fazendo com que aquilo aconteça. Principalmente o déficit de estrogênio. Então essa mulher fica com uma sensação de tristeza, muitas vezes precisa de ter acompanhamentos por conta disso, fica acreditando que não está sendo capaz. Então, nesse momento, é muito importante o diálogo, é muito importante que ela possa ter momentos de relaxamento, é importante que ela entenda que a própria região íntima também está com alterações hormonais, então muitas vezes ela vai trazer a queixa do ressecamento, a queixa do desconforto durante o intercurso sexual, mas tudo isso ainda vem procedente do ato da gravidez e da pós-gestação, que é o puerpério. Então, é muito importante que se discuta isso com o seu ginecologista, para que, a partir dessa conversa, a partir dessa consulta, desse encontro clínico, muita coisa seja organizada. Eu sempre falo para as minhas pacientes que elas busquem algum momento de conexão somente com seu parceiro, que tenha alguém da sua confiança que possa cuidar um pouco do bebê, para que ela tenha pelo menos 2, 3 horinhas de amor com seu companheiro, né? Para que ela possa também se energizar com esse sentimento que ela possui e que naquele momento está tendo alguns bloqueios por conta da fisiologia do seu corpo. Mas tudo isso é transitório, tá? E logo você volta para ter o seu desejo normal, as suas atitudes de felicidade no companheirismo, na troca de afeto com o seu parceiro. Então, mulheres que estejam passando por essa fase, procurem seu ginecologista para que esse tabu seja desvendado e que você possa se sentir feliz e plena, tanto na maternidade quanto enquanto mulher. E agora, dando continuidade, chamo aqui a minha filha, a doutora Maiara Cesário, para continuar aqui apresentando o nosso quadro. E hoje, no nosso quadro Saúde que Acontece, o tema é: ansiedade é doença? Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida. Até que ponto a ansiedade é algo natural? Quando isso vira um transtorno? Então vamos lá, por partes. A ansiedade, por si só, é algo natural. Todos nós nos sentimos ansiosos em algum momento.
E digo mais, a ansiedade nos protege. Ela também é uma forma de proteção, assim como o medo, porque senão nós sairíamos nos envolvendo em atividades muito perigosas para o nosso cotidiano. Então, todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos ansiosos. Isso faz parte do que temos enquanto seres humanos, de emoções, de sentimentos. Porém, quando essa ansiedade passa a ser excessiva, quando isso passa a trazer sintomas físicos, então a mão treme, o coração dispara, aquele suor frio, aquela incapacidade de pensar em qualquer outra coisa, é o momento de entendermos que temos um transtorno. Ou quando estamos tão ansiosos que não conseguimos mais dormir, que não conseguimos mais comer, ou então comemos em excesso, ou a sensação de, eu vou dormir porque eu não consigo pensar sobre isso. Então passa-se a dormir horas e horas seguidas. Quando esse tipo de coisa passa a acontecer, a gente não está mais falando da ansiedade natural, da ansiedade que todos nós temos, dessa ansiedade necessária. Estamos falando de algo com potencial para trazer prejuízos para a nossa vida. E quando eu falo de prejuízos, eu estou falando da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, da nossa vida familiar. Então, sempre que a ansiedade passa a ser um problema muito grande e a interromper atividades do nosso cotidiano ou provocar sensações físicas importantes. Vocês com certeza já ouviram falar de pessoas que pensaram estar infartando, mas na verdade se tratava de uma crise de ansiedade. Então, quando isso acontece, nós entendemos que a ansiedade deixou de ser algo normal, natural e saudável para algo que precisa ser medicado e tratado. Então, queria deixar esse recado para vocês, na dúvida, busque um especialista. O psiquiatra vai ser capaz de te explicar se essa ansiedade é natural ou precisa ser medicada. E agora, para saber tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia, vamos chamar Kathleen Jordão com o seu quadro Upload Mental. Olá pessoal, muito boa noite, como vocês estão? Como é que vocês estão aí dessa plateia, de casa? Queria muito poder ouvir a resposta de vocês, mas no momento a tecnologia ainda não nos possibilita esse tipo de comunicação. Ou será que possibilita, hein? A gente vai descobrir. Bom, como vocês já sabem, ou pelo menos já deveriam saber, eu sou a Kathleen Jordão e tô aqui para apresentar o Upload Mental. E nessa noite de hoje eu trouxe para vocês um conteúdo mais voltado para quem quer aprender a trabalhar com tecnologia, aprender com TI, que não tem base nenhuma ou talvez tenha alguma base. Bom, e qual conteúdo é esse então? É muito simples, é muito prático, é muito rápido, vocês já sabem. Provavelmente vai ter o QR Code aqui em algum desses lugares, tá? Para que vocês possam acessar e entender um pouco melhor como vocês vão fazer e sobre o que nós vamos conversar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Google Developer Groups, ou seja, grupos de estudos da Google, para que você possa se aprofundar ainda mais em desenvolvimento web. Para quem não sabe, desenvolvimento voltado para as telas ali do computador, no navegador, desenvolvimento mobile, inteligência artificial, cloud, hospedagem, cibersegurança. O GDG, o Google Developer Group, é um espaço feito para que você possa estudar, compartilhar conhecimentos, aprender com tutores renomados e também para que você possa fazer networking. Além de, claro, vocês têm acesso a todo o ambiente da Google. A gente guia ali aonde tem alguns cursos que são gratuitos da Google. Podemos guiar também, dependendo do tutor e da aula, que ele vai te mostrar ali alguns cursos que não são gratuitos, mas podem ser muito interessantes para os seus currículos. E dentro disso, dentro desse ecossistema, você vai ter meetups, você vai ter workshops, os DevFests, que são eventos, festas,
onde vários desenvolvedores, profissionais da tecnologia se encontram para poder promover quais são as tecnologias, framework utilizados, produtos que estão no mercado. E é óbvio, rola muita oportunidade de trabalho, porque a gente vai estar conectando empresas com desenvolvedores, ou muita oportunidade de vendas também, para que empresários mostrem os produtos deles que foram desenvolvidos. E como você faz para ter acesso a esse ambiente? Bom, é só você dar um Google e pesquisar GDG Petrópolis. Lá você clica para poder fazer parte. Esse já é o início. Assim você vai conseguir receber pelo seu e-mail todas as notificações dos eventos que vão ter. Existem eventos presenciais e também aqueles que são online. Então, para você que às vezes está no período de aula, de faculdade ou num trabalho e não vai conseguir ir num evento presencial por ser no meio da semana, ou talvez está em viagem e não vai conseguir no final de semana, fique de olho nos online também. Eu separei aqui para vocês alguns dos benefícios que vocês têm entrando no nosso grupo de estudos. O primeiro é que você aprende com quem já está no mercado de trabalho. Eu faço parte de um GDG, eu sou uma tutora também aqui na região serrana, tá? Eu estou no mercado de tecnologia há 5 anos e ao meu lado, como co-organizador, tá o Juliano. O Gil, até onde eu contei, ele tem pelo menos a minha idade, mais alguns anos no mercado de tecnologia para ensinar tudo para vocês. Tem outros palestrantes maravilhosos. O segundo é o networking. E o que é networking? Networking é rede de contatos, onde você se conecta com empresas, com outros mentores, com empregadores. Também, terceiro, abre portas para as oportunidades profissionais, como parcerias e projetos. Além disso, no GTG você consegue também alguns benefícios. De vez em quando, em alguns eventos, são lançados alguns créditos especiais para quem participa. Então, para você que está começando a lançar o seu produto, desenvolvendo ele para o mercado, você pode ganhar um crédito de armazenamento da cloud, e é muito interessante. Então, hoje eu vim aqui trazer esse convite para vocês que querem estudar e entender e participar desse mercado que é o mercado de TI. Vem? Beijo grande e vejo vocês na próxima semana. E dizer que foi ótimo ter vocês aqui. E a gente tem uma tradição aqui no programa de sempre terminar com um brinde. Eu queria convidar vocês para brindar.